Hoje eu vim trazer pra vocês um duelo lendário, Taiju Shiba contra Izana Kurokawa. Olha o tamanho da treta que eu tô arrumando com vocês, com certeza vai ter briga nos comentários. Galera, dois dos líderes mais poderosos que já apareceram nas gangues de Tokyo Revengers. Acho que ao lado do Tyrannosaurus fecha a trinca dos caras mais fodas que sempre enfrentaram a Toman. Mas e aí, de fato, qual dos dois é o mais forte? Acredito que antes do arco final, 100% iria falar que o Izana é o mais forte. Mas e agora, com tudo que aconteceu no último arco, onde a gente viu um overpower Taiju Shiba fazendo vários estragos, será que já é o suficiente para derrotar o Izana? E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Mas não antes de eu convidar você a se inscrever no canal, aqui no nosso Reino dos Mangás, e já soltar o seu like, ele é muito importante. E claro, né, não preciso nem dizer, comenta quem você acha que é o mais forte e por que o que você gostaria iria ganhar. Depois da vinheta nós vamos com tudo para essa briga que eu tenho certeza que vai gerar polêmica. Taiju Shiba é um dos gigantes, um dos caras mais fortes, literalmente, que basta você olhar bem, você já vai perceber. O cara é um gigante de 2 metros, 100 quilos e muita força física, mas também já é bem conhecido pela sua resistência extremamente alta. O cara foi esfaqueado não apenas uma vez, mas duas, uma com uma faca e outra com uma katana, e sempre se levantou depois disso. Já enfrentou o poderoso Mike e foi nocauteado rapidamente, mas se levantou também em seguida. Então a gente tem aqui alguns pontos extremamente importantes. E se você acha que tamanho restringe velocidade, é bom lembrar que ele derrotou também o Aka e Benkei juntos. Agora, beleza, vimos o Taiju Shiba, inclusive tem um vídeo no card aqui contando toda a história deles. Não percam, vão lá dar uma passada, já abre aqui enquanto você assiste esse vídeo. Agora, o Izana, quem que é o Izana, galera? É com certeza um dos personagens mais polêmicos e aquele favorito de muita gente que sempre coloca no mesmo patamar do Mike. Principalmente porque foi o primeiro adversário a fazer o Mike suar a camisa. Muitos vão citar que o Rama lá no primeiro arco também fez o Mike lutar a sério. Mas o Mike não parecia tão cansado e muito menos ferido como o Izana conseguiu fazer com o Mike. E isso é exatamente porque esse corpo frágil, teoricamente, dessas pessoas mais magras, como é o Izana, reparando, né, fazendo uma comparação com o Taiju Shiba, Tyranno da vida, aparece que não é tão forte, mas aí você está completamente errado, porque em Tokyo Revengers os magricela fazem estrago, e o Izana mostra muito de sua força, principalmente porque ele coloca de joelhos vários líderes de gangues adversários. Todo mundo praticamente se dobra ao seu poder. E o próprio Mike sofreu muito nas mãos do Izana. Mas estamos falando de um Mike e de um Izana adolescente. Nunca vimos o auge do Izana, principalmente por causa da sua morte na linha principal de Tokyo Revengers. Então são vários pontos desses dois personagens que a gente consegue levantar. E também é óbvio, né, vou falar pra vocês que tem um vídeo aqui detalhando a história do Izana aqui no card também. Mas vamos lá, o que aconteceria nesse duelo frente a frente? Vamos jogar aí pra uma linha nova, a última linha do arco final, né? Onde a gente vai ver, olha o spoiler, viu? Olha o spoiler, 1, 2, 3, saiu. O arco final de Tokyo Revengers mostrou o famoso final feliz, onde todo mundo acabou vivo, inclusive o Izana, que havia morrido na história principal. Na linha cronológica, onde o Takemichi salva todo mundo junto com o Mike, a gente viu o Izana sobrevivendo. E se acontecesse um confronto entre Izana e Taiju Shiba agora nesse novo universo com os dois vivos, quem seria o vencedor? Aqui a gente precisa fazer algumas pontuações. Primeiro, o ponto de liderança eu acredito que seja meio nulo nessa luta, porque ambos são líderes de gangue extremamente poderosos, juntaram gangues fortes ao seu redor, e apesar da
gangue do Izana ser mais poderosa do que a gangue do Taiju Shiba, eu acredito que a liderança do Taiju seja superior, já que o Izana praticamente deixa muito das coisas da sua gangue a par dos seus subordinados, enquanto o Taiju Shiba sempre demonstrou muita força na hora da organização da sua gangue, e por isso ele era temido, mas também amado por todos os seus subordinados. Beleza, esse primeiro ponto de liderança vai para o Taiju Shiba, mas ele não chega bem a balançar aqui a nossa balança, porque eu acredito que isso seja um pouco irrelevante para esse duelo entre os dois cara a cara para ver quem venceria. Os pontos principais aqui eu coloco já a velocidade, que óbvio, pelo porte físico, o Izana é muito mais veloz do que o Taiju. Colocaria aqui um 10-8 nessa comparação, porque o Taiju, apesar de ser rápido, ter ali algumas explosões, como aconteceu no arco final, onde o Taiju enfrentou ao mesmo tempo o Aki Benkei, ele acabou recebendo muitos golpes dos dois. Apenas ali numa explosão ele conseguiu utilizar o máximo e até o auge da sua velocidade para conseguir derrubar os dois. Enquanto o Izana consegue se movimentar em alta velocidade por muito mais tempo. Então durante a luta a gente veria com certeza um Izana aplicando muito mais golpes do que o Taiju, principalmente por causa da sua mobilidade, e isso lhe daria já uma vantagem inicial dentro da luta. Ponto para o nosso querido Izana Kurokawa. Agora, falamos da velocidade, falamos ali de outros pontos. Temos aqui a habilidade. Dentro da habilidade a gente pode colocar principalmente as artes marciais e os tipos de golpe que cada um sabe. Nunca ficou muito claro na maioria dos personagens qual tipo de arte marcial que cada um usa, ou se é apenas a famosa luta de rua e força bruta. Aqui a gente tem meio que um equilíbrio de habilidade, já que o Taiju apresenta algumas características, por exemplo, de boxe e judô, enquanto a gente vê o Izana com algumas características, por exemplo, de taekwondo, utilizando mais as suas pernas, mas obviamente sempre que precisa utiliza também os braços. Aqui as habilidades eu acredito que são até equivalentes, com uma leve vantagem para o Taiju Shiba, mas novamente eu não considero a habilidade aqui algo tão discrepante para pesar tanto para um lado. Então provavelmente aqui ficaria um 10-9 para o Taiju em habilidade. Isso é até engraçado, porque muita gente deve acreditar que por o Izana ser mais magro, mais ágil, ele teria mais habilidade, mas eu acredito fielmente que o Taiju tem assim uma leve superioridade em habilidade e em artes marciais do que o próprio Izana. Aqui então a gente vai para um 10-9 agora para o Taiju. O próximo ponto aqui já chama muito a atenção: resistência, algo que é muito utilizado dentro de uma luta. Afinal de contas, a resistência engloba tanto você receber os golpes adversários, quanto você ter fôlego para prolongar uma luta o máximo possível. Às vezes, se você não ganhar na força ou na velocidade, você pode vencer exatamente no fôlego, na sua resistência. Você pode receber 10 golpes e aguentar, enquanto seu adversário desvia de 9, mas cai em 1. Então esses são pontos extremamente altos para a gente analisar. E em resistência, aqui tem uma pequena discrepância. Eu jogo um 10-7 para o Taiju Shiba, mostrando que ele tem realmente uma superioridade na resistência. Se ele for capaz de resistir à maioria dos golpes do seu adversário, o Taiju é um verdadeiro tanque de guerra. Isso já ficou claro quando ele resistiu a os golpes de Aki Benkei juntos, as lendas da primeira geração. A mesma coisa quando ele recebeu o famoso chute atômico do Mike e se levantou, um pouco cambaleando, mas ele se levantou logo em seguida. A mesma coisa depois quando ele recebeu a facada da Yuzuru, que praticamente ele nem sentiu, continuou lutando contra todo mundo lá no arco que vai acontecer agora na segunda temporada do anime. A mesma coisa quando ele recebeu a katana do golpe do Sanzu, onde a gente achou até que ele havia morrido, e o bichão continuou de pé mesmo ferido. Então na resistência não tem como, apesar dele ter resistido a alguns golpes do Mike, o que não é tão comum, e isso já mostra que ele tem também uma boa resistência,
ele se desgastou muito rápido durante a luta. E quando a gente fala de resistência, a parte psicológica também encaixa aqui. E o Izana não teve um psicológico muito bom para prolongar a sua luta com o Mike. Então eu acredito que junto com o seu corpo mais frágil e também você não ter um fôlego para carregar uma luta por muito tempo, sofrer maiores danos como ele havia sofrido, eu acredito que aqui a gente tem uma boa vantagem do Taiju sobre o nosso querido Izana. Agora a gente chega num ponto que também causa muita dúvida entre os nossos leitores e a galera que assiste os nossos vídeos. Força bruta, só falando de músculo, quem que é mais forte? Taiju Shiba ou Izana? Afinal de contas, se você olhar para um, vai ver que é um armário. Se você olhar para outro, vai ver que é um rapaz franzino, magricelinha. Mas as coisas em Tokyo Revenge, a gente já disse, né? Não se baseiam apenas pela ilusão de um corpo forte e definido. Então aqui a gente tem praticamente um empate técnico. Eu daria aqui um empate em 9-9 ou 10-10, indiferente, né? Aqui a gente vê que apenas o corpo físico não garante uma força infinita, mas no caso do Taiju a gente tem algo parecido, porque os seus golpes são extremamente pesados. Ele fez muita gente chorar, principalmente no arco do Natal e também agora no arco final, onde ele aposentou de vez o Aka e Benkei. O Izana, por outro lado, como eu já havia citado, né, ele derrotou dezenas de líderes inimigos e conseguiu bater de frente numa das lutas mais equilibradas em Tokyo Revengers, justamente com o Mike, aquele que ninguém consegue se opor. Normalmente eu jogaria esse ponto de força pro Taiju por todo o físico e por toda a história, principalmente nesse arco final que ele trouxe à tona. Mas seria muito, mas muito injusto colocar ele na força bruta abaixo do Taiju, porque apesar do seu corpo não demonstrar toda a musculatura, lembre-se, jovens, vocês que não acompanham aí histórias antigas, Bruce Lee era um dos caras mais fortes e o cara era muito magro, mas ele era puro músculo. E eu acredito que o Izana segue exatamente esse caminho, não apenas os músculos visuais, mas ele era muito forte e trabalha muito bem isso. Seus golpes causam efeitos extraordinários. Por isso eu vejo um empate técnico na questão da força bruta. Aqui a gente vê realmente um duelo extremamente equilibrado entre Izana e o Taiju Shiba, agora com seu upgrade no arco final. Enfim, vocês querem saber, já falamos vários pontos, quem ganharia essa luta. Provavelmente aqui a gente tem um cenário que eu vou ficar em cima do muro, porque essa luta depende extremamente de detalhes. Se essa luta acontecesse em menos de 5 minutos, usando toda a velocidade do Izana somado à sua força, provavelmente o Taiju Shiba não resistiria. Agora, se essa luta acabasse por alguma maneira se estendendo para mais de 10 minutos, o Taiju conseguisse resistir à saraivada de golpes que o Izana aplicaria nele, provavelmente o Taiju acabaria levando, junto da sua força absurda, da sua resistência, acabaria vencendo da mesma forma que ele fez com Aka e Benkei. A polêmica fica exatamente nisso. Se o Izana fosse um lutador extremamente sério, ele seria o vencedor, justamente porque ele procuraria acabar com a luta rapidamente. Mas conhecendo principalmente o perfil do Izana, aquele que se apresentou no arco da Tenjiku, acredito que o Taiju conseguiria resistir enquanto o Izana começaria a luta tirando um pouco de onda, contando um pouco de vantagem, desmerecendo literalmente seu adversário, e o Taiju se aproveitaria disso e seria o vencedor. Claro, é um duelo muito equilibrado e se eu fosse cravar, mesmo conhecendo a personalidade dos dois, mesmo eu tendo citado no vídeo que um universo ideal seria justamente depois do final, já com os dois mais velhos, com a mesma idade e já longe do mundo das gangues, ali talvez o Izana fosse o vencedor de fato. Mas se nós fôssemos teleportar os dois, trazer para o mesmo universo o Taiju do arco final com o Izana um pouco antes de morrer, um grande confronto, o Taiju sim seria o vencedor.
principalmente por causa da maturidade que ele tem um pouco superior do que o Izana, as suas habilidades de liderança pesariam um pouco mais nas suas decisões e a sua resistência ser bem mais alta do que o Izana, a força equilibrada e na velocidade ele também conseguir ter impulsos, explosões, ele acabaria sendo o vencedor final. Eu sei que é muita polêmica chegar nessa altura do campeonato e falar que o Taiju Shiba ganha do Izana. Eu sei o peso da responsabilidade que eu tô trazendo, principalmente porque eu nem lancei ainda o top 50 ou o top 10 dos personagens mais fortes, que o Izana provavelmente deveria estar na frente do Taiju, mas esse resultado já faz vocês pensarem se de fato o Taiju superou ou não Izana Kurokawa. Espero que vocês tenham gostado, se não gostou também, comenta e diga qual o próximo duelo vocês gostariam que eu trazesse. A gente vai ficando por aqui, aquele abraço, aquele likezinho de embora, valeu, tchau, tchau.